Hoje eu gostaria de contar para vocês um testemunho, uma obra que Deus fez em minha vida quando eu ainda era criança. Tinha 12 anos, o ano era o de 1982. Eu e minha família recentemente havíamos mudado para um bairro novo chamado Jardim Paulistano. Não tinha nesse bairro melhoria alguma. Água encanada, asfalto, saneamento básico, energia elétrica. Morávamos numa baixada e lá embaixo tinha uma mina de água. Era de lá que a gente retirava a água para o banho, para o nosso alimento, para todas as necessidades do dia a dia. Para buscar essa água era muito fácil descer, né? Mas para subir era uma dificuldade. A gente vinha com a lata cheia, era um cansaço, era uma luta. A gente via que a minha mãe já estava desgastada, mas nunca deixou de ser uma mulher batalhadora, guerreira, sonhadora. Eu me orgulho muito da minha mãe, me orgulho muito do meu pai. Nessa época foram tempos difíceis, mas o Senhor nunca deixou faltar o pão de cada dia na nossa mesa. Nunca faltou uma camisa, nunca faltou uma calça, um calçado. Tudo o que foi a nossa necessidade, o Senhor preparou, o Senhor preparava na nossa vida. Mas eu me lembro, chegando agora ao testemunho, que num dia de uma semana, mais ali no comecinho, eu cheguei para minha mãe e falei para ela que estava com vontade de comer gelatina de morango. Eu não sei se vi algum vizinho comendo, fazendo, não me lembro, mas sei que eu estava com essa vontade. Fazia muito tempo que não comia gelatina, até hoje gosto muito. Mas aí a minha mãe foi me explicar, né? Não tem jeito, Eguinaldo. A gente precisa de uma geladeira. E também para ter uma geladeira a gente tem que ter energia elétrica. Gelatina precisa ficar granadinha, precisa ser resfriada a uma certa temperatura. E ela me explicou direitinho. Tá bom, mãe. Mas ali no outro dia falei para ela que continuava com a vontade. Ela me explicou a mesma coisa, com amor, com carinho. E quando a gente tiver aí uma geladeira, a gente faz, vai dar certo, você mata a sua vontade. E eu achei que tinha ficado por isso. Foi ali, mas entre quinta e sexta-feira, à noite, eu estava no meu quarto, a gente morava numa edícula, no fundo de um terreno bem comprido, e de repente eu senti aquele cheirinho de morango. Cheguei lá na cozinha, a minha mãe estava fazendo alguma coisa. Perguntei para ela o que seria aquilo. Ela disse: "Uai, você não quer comer gelatina? Você, as suas irmãs?" Nesse tempo éramos eu e mais 2 irmãs. Hoje nós somos em 5. Falei: "Quero, mãe." "Então eu estou fazendo a gelatina para vocês." "Mas como, mãe? A senhora falou que a gente tem que ter geladeira, que precisa de ser resfriada para ela ficar granadinha." "Não importa, eu tenho fé em Deus," disse ela. "Amanhã cedo vocês vão comer dessa gelatina e vai estar granadinha." Como seria? Como aconteceria? Não tinha como imaginar, né? Só sei que a minha mãe terminou ali de preparar a gelatina, ferveu, pôs ali o pó, pôs numa vasilha e estava ali um paninho de prato em cima. De repente ela saiu com uma cadeira lá para o quintal. Colocou essa cadeira perto da porta. A nossa casa era baixa, né? Com a cadeira ela alcançava o telhado. Foi ali perto da cisterna. Nesse tempo a gente já tinha furado um poço. Pegou um caibro, algum tijolinho que estava ali, algum pedaço. Lá em cima ela pôs esse caibro no telhado, bem na pontinha. Pôs o tijolinho para ele ficar ali nivelado. Foi lá dentro. Pegou a vasilha, subiu na cadeira e pôs em cima do telhado. Uma noite bonita, uma noite estrelada, tudo tranquilo. Pensei que a minha mãe não estava batendo bem, né? O cansaço, a prova, não sei.
não estava certo aquilo na minha cabeça, mas a fé, a gente não entende ela. A fé é um fundamento que a gente tem que ter. Não é à toa que está escrito na palavra de Deus que sem a fé a gente não agrada a Deus. Mas se a gente tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, olha, o milagre acontece. Não perguntamos muita coisa, fomos todos dormir. De madrugada começou a fazer um frio de incomodar mesmo. Foi até uma noite, me lembro, difícil de ser dormida. Naquela baixada do Jardim Paulistano, onde a gente morava, Rua Líbia Vilela Junqueira, aqui em Franca, para quem conhece, número 771. Esse era o número. Ali fez um frio. E quando amanheceu, a gente viu aquele tanto de gelinho pelo quintal. Me lembro até hoje, a dona Antonina tinha uma hortinha, morava 2 terrenos para baixo, à nossa direita. Ela perdeu toda a sua horta, couve, alface, o que tinha. Tudo ficou queimado pela força daquela geada. Mas a minha mãe pegou a cadeira, subiu no telhado e, pasmem, quando ela desceu com a gelatina, tirou o paninho de prato, a gelatina estava balançando, estava granada, aquela geada, aquele gelo, deu lá o grau, né, que a gelatina precisava, e eu só sei que eu e as minhas 2 irmãs na época comemos a gelatina de morango, uma das gelatinas mais gostosas que eu já comi em toda a minha vida. Primeiro, porque era um desejo de criança. Segundo, porque foi um milagre de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. Minha mãe ficou muito feliz, né? Ela viu que a fé move montanhas, e é isso que eu tenho para contar para vocês, esse milagre. Um desejo de comer gelatina, uma coisa tão simples, me foi atendido por Deus. Estou fazendo essa mensagem para dizer que Deus conhece o desejo do seu coração. E eu sei que pode ser muito mais do que a vontade de comer uma gelatina. É uma causa que precisa ser resolvida. É uma prova que precisa ir embora. É a enfermidade e você está esperando uma libertação. É um problema no seio da família. Não sei, você tem uma necessidade, mas se você tiver fé, Deus vai atender ao desejo do seu coração e Ele vai fazer um milagre. Ele vai mudar o tempo, Ele vai mudar uma lei se necessário for, mas o que o seu coração está esperando, o desejo que você tem, será realizado. Em 1982, Deus fez essa obra maravilhosa na minha vida. E nesse tempo presente, Deus te diz que vai fazer uma obra, que vai fazer um milagre grandioso na sua vida. Deus, Ele parou o sol para o dia ser estendido, para Josué e o povo do Senhor vencer a guerra. E eles venceram, porque os inimigos eram treinados para lutar à noite, o povo de Deus não. Deus, quando o povo caminhava pelo deserto, lá no tempo de Moisés ainda, o Senhor fez uma coluna de fogo de noite e o povo andou como se andasse de dia. De dia, aquele calor, o povo tinha que continuar andando. Deus colocou nuvens nos céus e foi aquela sombra. Deus sempre faz coisas extraordinárias para beneficiar o seu povo. Para encerrar essa mensagem, Deus me manda te dizer: eu farei coisas extraordinárias na sua vida. O impossível para mim simplesmente não existe. E mais uma vez, meus irmãos, o irmão Ignaldo vai dizer para vocês: tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo é possível ao que crê. Você pode crer? Pode? Então espere. O Senhor já vem vindo aí. Não vai fazer a obra da gelatina. Essa foi para mim. Talvez Ele vá fazer uma outra semelhante para você. Mas Ele vai fazer a obra que você está esperando. É muito mais do que uma gelatina. É muito mais que um desejo de criança. É uma necessidade. É algo muito sério. E Deus está olhando por você.
e Ele fará essa obra. Deus seja louvado. Deus te abençoe.